não é? A eficiência do comentário do Lula. O que o Lula fez foi dizer o seguinte: vamos parar com a ceninha. Do que nós estamos falando aqui não é só da candidatura Flávio Bolsonaro, nós estamos falando aqui da candidatura Marco Rubio. É isso que o Lula fez. O Lula tirou, sabe, deixa de lado tira de lado a ceninha, né? Vamos falar, né? A verdade é que nós estamos lidando com um candidato que está tentando oferecer aos Estados Unidos a seguinte mensagem, ou a um público dentro dos Estados Unidos, que é o Marco Rubio. Olha, não dá para enfrentar a nova geopolítica mundial dessa vez, porque senão se termina em guerra nuclear. Né? A China ficou com a Ásia, a Europa não presta mais atenção na gente. Né? Vamos fechar a América para nós. Vamos ficar com a América Latina para nós. Marco Rubio é da turma do Peter Hegseth. Eu preciso prestar bem atenção nisso. A grande homenagem que a gente faz ao Peter Hegseth é a sinceridade. Ele nem percebe o que fala. E é basicamente o seguinte: o Peter Hegseth deixou muito claro, nós, a partir de agora, vamos cuidar do nosso quintal. Atenção, ele usou a expressão, me demorei, backyard. Era a América Latina que ele se referia. É isso que eles estão fazendo. Né? Tem dois entraves terríveis para a América Latina, não por conta, a primeira e a segunda economia, que é o México e o Brasil. Então, de alguma forma, Marco Rubio ele está amarrando o seu futuro político dos Estados Unidos a uma lógica de doutrina Monroe no sentido mais amplo da palavra, né? No sentido novo, geopolítico que a palavra tem hoje, né? E tenta se vender para o empresário americano médio, tenta se vender para a lógica de um certo tipo de voto como: fiquem tranquilos, a vida da gente não vai mudar tanto assim, porque nós vamos nos garantir com o nosso quintal. Isto não é novo, hein? Não adianta a gente dizer que isso é novo, porque isso não é novo. Tá? O começo do século XIX nos Estados Unidos, os embates políticos eram exatamente esses. Quando você olha para o isolacionismo, isso é velho nos Estados Unidos, não é nada novo, não. Né? Quando você olha para os Estados Unidos, a lógica isolacionista nos Estados Unidos, ela tem essa origem de mentalidade que tem muito a ver com o Caribe, tem muito a ver com o papel que a Inglaterra jogava no começo do século XX de tentar recuperar os Estados Unidos. Por incrível que te pareça, isso é papo de historiador maluco, né? Por incrível que te pareça, sem Napoleão teria sido muito difícil ter independência nos Estados Unidos. Né? Agora, nas comemorações dos 250 anos, né, alguns vídeos, algumas coisas, mostraram claramente o papel da França, com uma lógica que todo mundo pode entender, para entender do que eu estou falando. Os colonos rebelados eram uma milícia, eles não tinham marinha. Como é que você ia fazer sem marinha para enfrentar a Inglaterra? Bloquearia tudo. Foi a França que fez isso. Tem que olhar no contexto do reequilíbrio depois daquela... Né? Luta geopolítica não foi descoberta faz 5 anos, não, viu? Faz tempo, né? Então, faz tempo, né? Então, quando você olha para isso aí, né, a candidatura do Marco Rubio é uma oferta, né, para esse eleitor, né, de um tipo de volta ao passado, de um tipo bem típico, né, de volta ao passado, que não é comprada pela cúpula do Partido Republicano. Atenção a isso. Né? Não é comprada. Eles não compram isso aí. Né? Porque isso aí não penetra no chamado, abre aspas, mundo cristão americano. Não penetra. Tá? E aí é que entra Vence. Né? Vence entra com... por que o Marco Rubio está tão aceso e tudo mais? Porque o Vence está fazendo aquela caminhada que é típica do candidato republicano de ir nos núcleos republicanos fazer levantamento de fundo.
E é assim, vai aquele monte de gente na igreja, o Vence vai lá, aí não é tão relevante o dinheiro que eles vão fazer, é relevante o movimento político. Cada um dá em dinheiro de hoje, sei lá, né? Dá uma coisa. Mas o importante não é o dólar, porque isso aí não vai mover nada. A campanha publicitária exige bilhões, né? São os grandes que vão decidir isso. Mas o movimento político é importante. Esse movimento político não é de Marco Rubio, é de Vence. Então, Marco Rubio escolheu mais ou menos essa área para se solidificar. Você vai me perguntar, e eu acho que era justo fazer essa pergunta. E o Trump nessa história? Eu temo sempre que a gente precisa olhar para certas figuras e perceber que de bobo eles não têm nada. Porque a gente tem um olhar sobre o Trump que é um olhar de que é um bobo. Não. Depende do que ele quer. Depende do que ele precisa, depende do que ele quer ganhar. Eu passei um tempão olhando o Trump do lado errado. O Trump é um vendedor de imóveis, gente. Ele quer ganhar a comissão. Claro. É disto que se fala. Claro. É ingenuidade olhar outra coisa. Ele não entende nada do que está acontecendo. E entende muito de ganhar comissão. Muito. Então ele percebeu que nesse jogo Vence Rubio, com essas duas mentalidades em choque, que é complexa, essas duas mentalidades em choque, ele ficava sem espaço. E ele perderia qualquer poder decisório. Ele não é bobo. Ele sabe que, para manter o fluxo das comissões, ele precisa ter poder, ele não fica para nenhum dos dois lados. Uma no cravo, outra na ferradura. Um dia ele agrada o Vence, outro dia ele agrada o Rubio. Um dia ele agrada o Vence. A foto com a família na Casa Branca é um tapa na cara do Vence. Sentar na Casa Branca com o Lula, da mão, 39 segundos de amor, é um tapa na cara do Rubio. Atenção que o Rubio não estava... O Trump aproveitou que o Rubio... Mandou o Rubio falar com o Papa e chamou o Lula pro dia. Foi. É exatamente isso que aconteceu. E, professor, o Rubio, nesse caso, ele é o outsider nessa briga ou não está colocado desse jeito? Esse problema é um problemão. Tá? Esse problemão, porque o eleitor americano republicano, né? A tua pergunta é ótima, Demore, porque o eleitor típico republicano, se ele ouvir, ele sentir o cheiro de outsider, ele sai de perto. Não é atraído por essa questão do azar? Não. Os Estados Unidos não gostam de Dark Horse, professor? Não gostam. Não, o republicano típico, o eleitor típico, aquele que está inscrito no partido. Sim. Tá. Isso não é o que no republicano. O que vota no republicano até pode ter um outsider, no Dark Horse, etc. Mas o eleitor inscrito no partido tem. E eu acho que o outsider aí fica delicado. É por isso que o Vence é tão ameaçador, porque ele vai atrás desse eleitor inscrito. Perfeito. E o fato do Rubio ter uma origem latina, isso complica para ele também? A minha sensação é que ele olha com muita atenção, né, para o voto nos estados e para o voto nas primárias também dos estados pêndulos, onde os latinos têm uma força enorme. Aqueles 6 estados pêndulos, o latino tem força enorme. E é claro que ele olha também, de alguma forma, para a Flórida. Apesar de que na Flórida nós temos um problema engraçado, curioso. É a Flórida, né? Se o Texas é o Texas, é a Flórida, né? O Ron DeSantis, que é o governador, não se bica com o Marco Rubio. Então, eles têm uma disputa interna ali. Né? Então, não é apenas a Flórida, são os latinos. Né? No sentido dos 6 estados pêndulos. E ele joga com essa força. Né? O Trump olha para isso e, sabiamente, né? Eu sempre fico pensando no seguinte, sabe, Demore? Eu fico imaginando o Trump sentado numa cadeira confortável com o príncipe do Maquiavel aberto na mão. O Demore adora a televisão. Eu também. Maquiavélicas. Ele abre o livro, né? E aí ele lê a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, e fala, mas não estou entendendo nada. É mais ou menos a mesma coisa, com todo o respeito, né? Quando a gente atribui a chefes mafiosos atitudes geniais A luta política não é construída só pelo Maquiavel.
A luta política, aliás, era o que o Maquiavel ensinava o príncipe. Presta atenção na mediocridade humana. Sim. Presta atenção. É o que ele me ensinava o príncipe. Presta atenção, né, no jogo terrível entre os leões e as raposas. Né? Presta atenção. Então, esse é um dado que eu acho que fica muito complexo para a gente avaliar, mas não é maquiavelismo às vezes, é apenas sensibilidade política. Perfeito. Trevisan, deixa eu te perguntar, então, mudando a pauta aqui contigo, houve mortes do lado... Eu lembro de eu conversando aqui no canal contigo, nas nossas aulas magnas que a gente tem aqui com o Trevisan, e você dizendo, olha, como começar a chegar black body bags, a coisa pega, porque começa a morrer soldado estadunidense, né? Ou seja, é pesadíssimo, tá, gente? Essa coisa de saco preto de corpos, que durante grandes guerras e tal, vocês podem imaginar que, né, isso acontece. E isso, invariavelmente, tem um custo muito alto para todos os presidentes estadunidenses que tiveram que lidar com isso. Então, teve 3 militares agora dos Estados Unidos foram mortos durante essa última semana, em meio aos conflitos e em meio ao ataque, à agressão estadunidense contra o Irã. E a coisa ali está fervendo. Netanyahu se manifestou, o Irã sobe o tom, o Trump sobe o tom. E eu lembro que desde o começo, nessa análise, Trevisan, você vem dizendo que o objetivo dos Estados Unidos era transformar o Oriente Médio inteiro num tipo de Dubai, porque, sobretudo, os sunitas, né, estavam de olho nesse processo, acordos de Abraão, a gente já falou um pouco de tudo isso aqui no canal. Queria te ouvir, qual é a tua análise a respeito desses últimos desdobramentos, essas últimas cenas dessa novela que a gente acompanha, e o que você vê de mais pertinente nessa ocasião dessas principais lideranças, Netanyahu, até o Lula, inclusive, se manifestando também. Queria te ouvir a respeito disso, Trevisan. Olha, o que eu consigo perceber no quadro novo do Irã, né, é que o Trump tem um a mais, né? E o problema bem maior do que o que ele tinha antes, quando a guerra começou, talvez muito maior do que o Irã, é o fato de que os países árabes, aliados dos Estados Unidos há décadas, né, incluindo a Arábia Saudita, estão começando a perceber que é mais vantagem, é melhor, não tem como. É melhor colocar no jogo o Irã do que tirá-lo do jogo. Isso por causa de Hormuz, professor? Por causa do Estreito? Essencialmente por causa do Estreito, essencialmente por causa de um outro vetor, que é a China. A China quer dizer Irã, né? E os países árabes moderados, né? A gente prestou pouca atenção nisso. Em maio, né, ao longo de maio inteiro, houve uma caravana, né, de chanceleres que culminaram com a própria ida do Mohammed bin Salman a Pequim. Sem esse dado, a gente entende pouco de como que a coisa se desenrolou, né? Porque o que os países árabes moderados perceberam é que o erro foi muito grave em relação ao iniciar um combate com o Irã, porque eles nunca imaginavam, os Estados Unidos não imaginavam, né, que a China daria o apoio que deu, a Rússia daria o apoio que deu e reequilibraria o jogo, né? E Hormuz mostrou com clareza, né, que sem Irã não tem reabertura do Estreito.